Oi, eu sou Marcela Punk e este é o Conversas com o Universo. Hoje eu quero te convidar a refletir sobre esse assunto que me toca, que te toca, que toca todos os seres humanos. Por que a gente enfrenta tantas dificuldades? Mesmo pessoas do bem, pessoas amorosas, solidárias, honestas, justas, enfrentam tantos desafios de toda a ordem. É difícil a gente falar sobre esse assunto sem trazermos para a pauta a autorresponsabilidade, que nós só conseguimos exercer quando entendemos que somos seres de luz, espíritos experimentando uma experiência terrena na carne, né? A encarnação da qual o Espírito Santo, o Espiritismo fala. Então, nós somos seres de luz infinitos, eternos, feitos à imagem e semelhança do Criador, da fonte, da inteligência superior. Então, nossa capacidade ela é muito maior, muito mais ampla e restrita do que a gente reconhece. Nós estamos co-criando a realidade, ou seja, criando junto com o próprio Criador o tempo inteiro, só que de maneira inconsciente. Então, nesse contexto que a gente vive aqui na Terra, em que tem o véu do esquecimento, do qual o Espiritismo fala, né, em que a gente esquece quem nós somos de verdade, que nós já tivemos várias encarnações aqui, nesse contexto em que a gente não lembra, não reconhece o nosso poder, todo o que está fora reflete o que está dentro. Por isso que se diz que o outro é um espelho. Deixa essas palavras reverberarem, porque hoje eu quero trazer vários exemplos, tá? Eu vou te citar vários trechos, vou te contar histórias de um livro que eu estou apaixonada. Eu nem terminei de ler, já estou recomendando para todo mundo, que se chama O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, da Debbie Ford. Ela é coautora do livro e protagonista do filme O Efeito Sombra. Esse filme, inclusive, está disponível no YouTube gratuitamente. É um filme maravilhoso que faz a gente pensar, mas que cutuca o nosso ego, tá? Porque o que é sombra? É tudo aquilo que a gente não gosta em nós mesmos, aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente tem vergonha de admitir e aquilo que a gente sequer tem consciência que está lá. A gente escondeu tão bem que parece que não está lá, parece que não existe. Então isso é sombra. E quem está na jornada do autoconhecimento precisa iluminar suas sombras, porque o nosso caminho é rumo à unidade. Então a gente precisa abraçar todas as nossas partes, nos tornarmos inteiros novamente. Então baixa as tuas barreiras e escuta com o teu coração, deixa a tua alma participar dessa conversa. Tem um vídeo que eu salvei lá no Instagram de um palestrante que diz que o ser humano ele não suporta a verdade. É difícil para o ser humano viver em verdade. Porque para a gente viver de verdade, encarando a vida como ela é, encarando toda a verdade, a gente teria que encarar quem nós somos também. E o que a gente faz? Como diz a Debbie Ford, nós mentimos para nós o tempo todo sobre os nossos sentimentos, sobre quem nós somos. Então, para quê? A gente faz isso para se defender, porque nós não toleramos esse nível de verdade. Ao longo da história, pode olhar para trás. Quantos seres humanos que viviam de acordo com a verdade, assumindo para eles e para os outros quem eles eram, como eles eram encarados? Loucos, malucos, pessoas indesejáveis, desconfortáveis. A verdade, ela é perturbadora nesse mundo de ilusões em que a grande e absoluta maioria prefere viver de ilusões. Mas o caminho é para dentro. E o que tem dentro? Escuridão, tem sombra. Então, se você está aqui, é porque tem uma parte sua que está disposta a fazer esse mergulho. E a Debbie Ford, que é a autora desse livro, ela diz que já que a gente mente para nós, que a gente vive na ilusão, o único meio de encontrar os nossos sentimentos, de reconhecer todos os nossos aspectos é como? É ver eles espelhados no outro. Ela diz as outras pessoas refletem as emoções e sentimentos que nós escondemos, o que nos permite reconhecê-los e recuperá-los. Tem várias frases icônicas nesse livro, tá? Eu separei algumas aqui para te compartilhar, para te fazer pensar junto comigo. E ela fala muito da projeção, né? Porque o outro é o espelho. Não necessariamente ele está se comportando de uma maneira arrogante, por exemplo. Ele está espelhando a arrogância que eu tenho e que eu não reconheço.
Não necessariamente essa pessoa está sendo irritante, ela está espelhando uma raiva não sentida, não reconhecida em mim. E a prova disso é o relato que ela faz aqui no livro, alguns relatos que ela faz aqui no livro, de experiências dela e de clientes dela que começaram a viver transformações radicais a partir do reconhecimento dessa sombra. Então ela fala da projeção, como que a gente reconhece que nós estamos projetando sombras nossas no outro. Sempre que alguém te abalar, te desconfortar de alguma forma, pelo comportamento negativo ou positivo. Então, quando você diz assim, ó, nossa, essa pessoa é maravilhosa, nossa, como ela é inteligente, ela está espelhando para você um nível de inteligência, de capacidade que você ainda não reconhece em si mesmo. Quando você diz assim, ó, nossa, essa pessoa é muito mentirosa, eu não suporto ela, pode ter certeza que ela está espelhando algum nível de mentira que você não está conseguindo reconhecer. Talvez você esteja mentindo para si mesmo. Quando a gente diz que o governo é corrupto, esses políticos são tudo ladrão, eles estão espelhando para nós as corrupções que nós temos com nós mesmos, com nós mesmos, né? As formas como nos traímos, como nos enganamos. Não quer dizer que você rouba dinheiro, tá? E eu não tô aqui negando a realidade. A questão é que tudo passa por você. Aquilo que abala você, que incomoda você, que perturba você. Se não fosse importante, eu não estaria falando, né? Então, tudo que tá lá fora, se não me afeta a ponto de tirar meu sono, de me incomodar, de me fazer perder meu tempo para comentar isso com alguém, então não tá refletindo algo não reconhecido. Agora, quando me incomoda, quando eu perco meu tempo com isso, quando isso me perturba, é porque o outro ou a situação tá refletindo algo dentro de mim. A Debbie Fora, ela conta a história das palestras dela, né? Que a Arlete, que é uma pessoa que ela cita aqui, que estava em todas as palestras, sempre levantava no final e fazia críticas, apontamentos, questionamentos, né? E deixava ela muito desconfortável. E ela não entendia por quê. Por que essa mulher sempre questionava. E um dia ela foi conversar com outra pessoa que conhecia a Arlete também. E essa pessoa apontou uma característica da Arlete. E a Debbie ficou pensando, caramba, será que eu tenho essa característica em mim? Eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero também te dar spoiler, mas um comportamento preconceituoso. E aí a Debbie Ford reconheceu que ela também tinha em algum nível o preconceito. Quando ela conseguiu jogar luz nessa sombra, reconheceu que aquilo que ela via na Arlete, que os outros viam na Arlete também, muitos viam na Arlete, né? Existia dentro dela também. Acho que o coração acalmou. E aí na próxima palestra, quando terminou a palestra, ela já estava esperando. A Arlete vai levantar, vai me confrontar. E a Arlete levantou e elogiou ela. E aí ela foi perguntar para a Arlete, o que aconteceu que hoje tu não me confrontou? Hoje tu me elogiou? E a Arlete respondeu, não sei. Parece que eu te vi de um jeito diferente. Claro que ela estava diferente. Ela integrou uma parte dela que não estava reconhecida. A Debbie Fora, ela usa o que ela chama de terapia da sombra, né? Então, ela procura conduzir a gente a parar de rejeitar, parar de esconder a sombra e começar a enxergar qual é o benefício dessa sombra. Então, tem um personagem aqui que chamava todo mundo de idiota. Eu tô cercado de idiotas, olha só, o fulano é um idiota, o ciclano é um idiota. E a Debbie perguntou, e tu? Em que aspecto tu é idiota? E ele ficou muito indignado, né? Mas aí conversa vai, conversa vem. Ele acessou uma situação da infância dele que gerou uma necessidade interna de não ser um idiota. E isso desenvolveu nele uma determinação. Ele foi muito estudioso, ele foi muito trabalhador, conquistou muitas coisas na vida. Então, aquela negação, aquele medo de ser um idiota, a negação ao próprio aspecto dele que é idiota, os traços dele que são considerados idiotas, forjaram uma determinação que levaram ele a muitos lugares. Então não se trata só de reconhecer, né, esses aspectos, entre aspas, negativos em nós. Admitir que nós somos humanos, que o todo está em nós. Então se o todo está em mim, todos os aspectos humanos negativos também estão em mim. Eu não sou perfeita. Então não é só sobre admitir que isso está em mim, mas também enxergar o que esse aspecto trouxe para mim ou pode trazer para mim.
de positivo. E antes da gente encerrar, eu quero ler uma história muito forte, tá? Muito forte, da Morgan, uma jovem muito bonita, que estava enfrentando um câncer. E a Morgan, ela participava de vários seminários da Debbie Ford, né? E ela tinha uma mágoa muito grande com a mãe dela, muito grande. Ela estava com câncer no estômago, né? Então muitas coisas ela teve que engolir, não conseguiu digerir. Aí a Debbie Ford disse que ela estava muito abalada, mas continuou indo nos seminários. E a Morgan tinha muita raiva, odiava a mãe pelo ciclo contínuo de maus tratos físicos e emocionais que havia marcado a relação entre as duas. Agora eu tô lendo, tá? Apesar de estar com um pouco mais de 30 anos e de haver participado de muitos seminários de autoajuda, ela não conseguira se livrar da hostilidade e da aversão que sentia pela mãe. Assim, Morgan e eu decidimos que, apesar de seu estado de saúde debilitado, ela tentaria acompanhar o meu seminário e trabalhar a liberação das emoções que a envenenam. E aí a Debbie Ford, ela colocou as pessoas em duplas, né? Em que uma espelharia para o outro, algumas questões, algumas sombras, né? Ela pediu que eles escolhessem 5 palavras que expressassem o que há de mais difícil neles, né? Para assumir. E a outra pessoa ficaria falando com ela, repetindo em voz alta aquilo até ela conseguir soltar aquela carga emocional. Então, por exemplo, assim, se uma das minhas palavras fosse incompetente, né? Eu olharia para você e diria, eu sou uma incompetente. E você olharia nos meus olhos e diria, você é incompetente. E eu diria, eu sou incompetente. Você repetiria, você é incompetente. Porque a Debbie, ela percebeu nos seminários dela que quando a gente fala essa palavra em voz alta várias vezes, a gente acaba quebrando a resistência em ser chamado de determinada coisa e de assumir essa qualidade, esse aspecto. E aí, a Debbie Ford estava lá dando uma olhada, né, supervisionando o trabalho e viu que a Morgan não colocou uma das coisas que ela mais usava para xingar a mãe. Ela chamava muito a mãe de louca. E aí a Debbie Ford falou para a parceira da Morgan, trabalha com a palavra louca. E a Morgan olhou para a Debbie Ford furiosa. Ela disse, mas eu não sou louca, você sabe disso. Aí a Debbie Ford disse, olha Morgan, nós somos tudo. Então você não pode deixar de ser louca. E aí, depois de muita resistência, ela trabalhou com isso, né? Conseguiu falar no seminário, mas ainda não tinha conseguido falar livremente, assim, sabe? Do coração, né? Não foi sincero. Mas ela foi para casa e foi repetindo aquilo. E olha só que interessante, a Debbie Ford, a autora, disse, aquilo que nós tememos sempre aparece. E para Morgan, a loucura surgiu de forma de uma doença. Então, o que ela não estava engolindo? A loucura da mãe, que estava espelhando um aspecto de loucura dela mesma, né? Então, ela não tinha liberdade. Só que agora ela estava prestes a assumir o seu maior medo e o seu maior pesadelo, de ser louca. Então, naquela noite, depois do seminário, ela foi para casa e continuou repetindo, eu sou louca, eu sou louca, eu sou louca, até que ela conseguisse liberar toda aquela carga emocional. Alguns meses depois, ela escreveu uma carta para a autora, né, contando que ela continuou trabalhando com isso até que ela sentisse que toda aquela carga emocional saiu. Imagina tantos anos de peso, né? Isso que louca era só um aspecto da mãe que incomodava, né? Mas pelo jeito era o principal, tá? E aí ela fala assim, ó, que ela precisou vencer todos os seus medos e tudo aquilo que ela viveu na infância, que ela associava com loucura. Teve que admitir que existia esse aspecto dentro dela. E quando ela conseguiu admitir, ela caiu de joelhos. E durante 45 minutos ela rezou com muito fervor. Se sentiu tomada de uma estranha paz. E aí ela diz assim na carta, antes de passar por esse processo, o simples fato de pensar em minha mãe me faria encolher de medo e me deixaria tensa. Agora tudo que eu sinto é paz.
O exercício abriu o portão e eu passei por ele. O câncer parou de se espalhar e começa lentamente a retroceder. Então, para encerrar o episódio de hoje, eu termino aqui com uma frase da autora. Apropriar-se da sombra restaura a tendência natural do corpo a se recompor como um todo. Quando você está completo, fica curado. Espero que essa conversa de hoje tenha sido um convite para você olhar com muito carinho para você. Para que você possa reconhecer que o todo está em você, inclusive aquelas partes, aqueles aspectos humanos que parecem odiáveis, horríveis, repugnantes. Quando a gente admite que tem isso dentro de nós, mesmo que seja só um pouquinho, a gente encontra a paz, a totalidade, o amor, a consciência e a fluidez. Deixa o teu comentário aqui e me conta que reflexões esse episódio suscitou em ti. Semana que vem eu volto com mais um episódio para a gente conversar com o universo, com o meu, com o teu, com o nosso.